Olha, um apelido pode parecer uma coisa simples, não é? Só um nome. Mas por vezes, por trás dessa palavra, esconde-se uma história de 1000 anos. E é precisamente essa história que vamos desvendar hoje. A fascinante jornada do apelido Barbosa. 1.634.181. É um número enorme, não é? Pois bem, este é o número de pessoas com o apelido Barbosa só no Brasil. Pense bem nisto. É quase como ter uma nação inteira dentro de um só país. E claro, isto levanta uma questão que é inevitável. De onde é que vieram todos? A resposta, olhe, é surpreendente. Toda esta gente, espalhada pelo mundo, tem a sua origem num único homem e num pequeno pedaço de terra, lá no norte de Portugal. Então, vamos a isso. Para encontrarmos o primeiro Barbosa, temos de fazer uma viagem no tempo. E não é uma viagem pequena, estamos a falar de recuar quase 1000 anos, até à altura da fundação de Portugal. E as raízes desta família são incrivelmente antigas. Se olharmos para esta linha do tempo, vemos que a linhagem vai até aos reis visigodos, lá no século VI. Depois passa por condes poderosíssimos por volta de 925, isto tudo muito antes de Portugal ser Portugal, e depois tudo se concentra num ponto, o ano de 1070, quando nasce o homem que vai dar início a tudo isto. E cá está ele, Dom Sancho Nunes de Salanova. Nascido, como vimos, em 1070. É ele o ponto de partida. Foi a primeiríssima pessoa a usar o apelido Barbosa, um nome que hoje é partilhado por milhões. Mas porquê Barbosa? De onde veio este nome? Bem, naquela altura era muito comum as pessoas adotarem o nome da terra de onde eram, onde viviam. A isto nós chamamos um apelido toponímico, ou seja, um nome que vem de um lugar, de uma localização geográfica. E o lugar, neste caso, era a sua própria casa, a sua terra, a chamada Quinta de Barbosa. Uma propriedade fortificada ali perto do Rio Douro, no norte de Portugal. Foi daí que ele tirou o nome. E o mais incrível, essa torre ainda hoje existe. Ok, mas então o que é que a palavra Barbosa significava? É aqui que a história fica ainda mais interessante. Significava algo surpreendentemente simples. Um lugar cheio de árvores. Basicamente um bosque. Provavelmente por causa de um tipo de palmeira que existia na zona. É fascinante, não é? De uma descrição tão simples da paisagem, nasceu um nome que ia fazer história. Mas a família Barbosa não ficou por aí. Não ficou conhecida apenas pela sua terra. Não, eles subiram muito rapidamente na escala social. Tornaram-se numa das linhagens mais nobres e mais poderosas do novo reino de Portugal. E olha, nada mostra melhor esse estatuto do que o brasão de armas da família. Repara bem, temos 2 leões de púrpura que simbolizam coragem, nobreza, e tu vês aquela banda azul com 3 luas crescentes douradas que podiam muito bem significar vitórias em batalha. Cada detalhe aqui foi pensado para projetar uma imagem de poder e de prestígio. E atenção, não estamos a falar de uma nobreza qualquer. A ligação deles era ao topo, mesmo ao topo do poder. O nosso Dom Sancho Nunes de Barbosa casou com Dona Teresa Afonso. E quem era ela? Nada mais, nada menos do que a filha do primeiríssimo rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Ou seja, eles estavam literalmente ligados por sangue à própria fundação da nação portuguesa. Isto leva-nos a uma pergunta fundamental. Como é que um nome que nasceu num cantinho de Portugal, tão ligado a uma terra específica, conseguiu atravessar oceanos e espalhar-se pelo mundo inteiro? A resposta, como se pode imaginar, está na era dos descobrimentos. O apelido Barbosa basicamente embarcou nas caravelas. Viajou com os exploradores, com os governadores, com os colonos e foi assim que a linhagem chegou a novos continentes, ajudando a construir um império global. E o resultado dessa expansão é o que vemos hoje. Olhe para estes números. Portugal, que é o berço do nome, tem cerca de 38 mil Barbosas. Agora compare com o Brasil, mais de 1.600.000. E o nome também criou raízes fortes na Colômbia, no México, em Angola. É a prova viva do alcance que este império teve. Muito bem, vamos agora dar um salto no tempo. Porque o legado do nome Barbosa não é só uma coisa do passado, dos livros de história. Pelo contrário, continua a ser uma força bem presente e influente nos nossos dias. Especialmente no Brasil, este apelido está ligado a figuras de uma importância tremenda. De um lado temos Rui Barbosa, um verdadeiro gigante, escritor, jurista, político, uma das figuras-chave na fundação da República Brasileira. E do outro, mais recentemente, Joaquim Barbosa, que fez história ao quebrar barreiras e tornar-se o primeiro presidente afro-brasileiro do Supremo Tribunal Federal. 2 titãs. Mas o legado não se fica pela política ou pela justiça, de todo. O nome Barbosa brilha nos palcos com samba de Adoniran Barbosa, brilha nos campos de basquetebol com estrelas como Leandro Barbosa e até nos laboratórios com cientistas de renome como Márcia Barbosa. É uma demonstração incrível da diversidade e do talento que esta linhagem global produziu.
Portanto, no fim de contas, o que é que a história do apelido Barbosa nos mostra? Mostra-nos algo fundamental. É que um apelido é muito mais do que uma simples palavra. É como um arquivo vivo, que guarda quase 1000 anos de história, de migrações, de poder, de ambição, tudo concentrado num só nome. Pense nisto. De uma única torre em Portugal nasceu uma família global de milhões. E isto, inevitavelmente, deixa-nos a pensar. Se esta é a história de um apelido, qual será a história que se esconde por trás do nosso?